Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar a nossa live aqui da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário. Deixa eu já testar tudo aqui. Só aguardando um pouquinho. Testando tudo. Nosso convidado de hoje já chegou. Professor Fábio Azevedo. Testando tudo aqui. Professor. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Tá conseguindo me ver bem, me ouvir direito? Bem, tudo muito bom. Deixa eu pegar o fone aqui, peraí. Tá. Eu vou até fazer uma gravação extra para depois guardar aqui dos nossos arquivos. Bom, amigos, já em alguns instantes a gente já começa, já vou começar já provocando o professor. Ele nem sabe que eu vou sabotar o meu colega. Ah, não, ele está me escutando. O que foi? E já vou começar já fazendo questionamentos polêmicos aqui para você responder. Testando aqui tudo. Tá ótimo. Bom, pessoal, boa noite a todos, tá? Aqui, como vocês bem sabem, é o perfil oficial da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é André Luiz Junqueira, eu sou um dos membros da comissão. Apresento a todas as senhoras e senhores o professor Fábio Azevedo, né, meu grande amigo, né, já de muitos anos de comissão, o admiro muito. Deixa eu falar aqui, vou resumir um pouquinho o currículo do professor Fábio Azevedo, até porque, assim, quem é do Rio e até um pouquinho além já conhece bem o professor Fábio. Mas agora, como todos nós estamos virtuais, né, nossos limites territoriais estão eliminados, né, agora é a oportunidade de muita gente que talvez não conheça o professor Fábio Azevedo de o conhecerem. Além de membro muito orgulho a gente tem, né, de ter como membro o professor Fábio Azevedo, ele é membro do IAB, membro do Instituto Brasileiro de Direito Civil, membro do Fórum Permanente de Direito Civil da Emerge, inclusive ele dá aula na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, membro do IBRADIM, membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, membro das jornadas de direito civil promovidas pelo Conselho da Justiça Federal, é advogado, né, excelente advogado, inclusive, e dá aula em diversos lugares. Vou destacar a própria Emerge, que eu mencionei, na PUC, aqui do Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, na Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na Escola Superior de Advocacia da nossa OAB do Rio, na Cândido Mendes, é autor de livros, tem diversas publicações científicas, diversos trabalhos científicos já publicados, e provavelmente, assim, tanto que eu conheci o professor Fábio Azevedo antes pela escrita, né, e depois conheci pessoalmente, tive esse prazer, tá? Assim, resumindo o breve currículo do professor Fábio. Nossos temas de hoje, nosso tema de hoje, né, dentro da nossa live, né, de temas de direito imobiliário, são os contratos imobiliários nessa situação, e aí a gente vai, o professor Fábio vai percorrer sobre as diversas modalidades de contratos que existem. E, se o professor Fábio me permitir, eu gostaria só de já divulgar uma provocação, né, de vista o que eu até o que eu publico, né, o que eu discuto bastante, Airbnb e similares nesse momento, né? Não deixa de ser um contrato imobiliário, né, seja de hospedagem, seja de locação, dependendo de quem está avaliando, mas Airbnb hoje ou similares, e aí avanço também para locação por temporada, até 90 dias, posso proibir em um condomínio, por exemplo, né? O contrato que já está em curso,
que eu faço com ele numa situação dessa? Posso pleitear a rescisão? Deixo essas primeiras provocações. Se quiser me xingar e não responder, fica à vontade. Tu não xingue ao vivo, né? Manda mensagem privada. Tá? Com palavra, professor Fábio Azevedo, por favor. Obrigado, meu querido André. Quero cumprimentar a todos que participam desse nosso bate-papo informal, nesse momento de crise que a gente, felizmente, transitoriamente vive. E agradecer a generosidade da apresentação do André e lembrar que ele esqueceu de um dado importante na minha biografia, que é ter esse ser humano maravilhoso que é você e esse jurista fantástico no meu hall de amigos, né? Faltou você incluir isso na minha biografia, uma das maiores autoridades do Brasil em condomínio edilício, né? Para quem não sabe, né? Eu me apresento para os que me conhecem e para os que eventualmente não conhecem o André, eu faço a apresentação também. Mas a pergunta não é de amigo, né? A pergunta é dirigida ao mais distante, né? E com a maior ferocidade que você puder ter para os seus inimigos, porque o Airbnb ele já é uma discussão tremenda por si só. Se você jogar o ingrediente do coronavírus, vira uma bomba atômica. Então, vou tentar separar a discussão do Airbnb da contextualização em relação ao corona. Resumidamente, o Superior Tribunal de Justiça está julgando essa questão. Já há um recurso especial com voto do ministro Luiz Felipe Salomão. O que o ministro Luiz Felipe Salomão disse resumidamente nesse voto? Ele disse que, naquele caso concreto, o condomínio não poderia proibir a locação Airbnb. Se a locação não é uma polêmica imensa, e ele, não vou entrar nessa polêmica porque não nos interessa, ele decidiu que era locação, afastou a qualificação de hospedagem, mas disse que o condomínio não poderia proibir. Só que tem um detalhe. Quem tem a oportunidade de ler o voto, estudar o voto na íntegra, identificou no voto uma peculiaridade. Qual a peculiaridade? Algumas peculiaridades. Primeira peculiaridade. O regimento interno e a convenção daquele condomínio em discussão, que era um condomínio no sul do país, não previa qualquer vedação. Entendeu? Então era diferente dessa nossa discussão. O que a gente discute muito aqui no Rio é se a convenção pode proibir ou não, ou se o regimento pode proibir ou não. Eu entendo até que não existe quórum para proibir, né? Porque não há previsão específica de quórum no Código Civil. Eu acho que você poderia, em tese, deliberar por maioria simples na segunda, né? Evidentemente, Assembleia. Bom, então a STJ disse, no caso concreto, não tinha nem convenção nem regimento interno proibindo. Então tem essa particularidade. E segunda particularidade, André, que é um especialista, que eu chamo a atenção é o seguinte, lá naquele caso concreto, já era utilizado o Airbnb há anos. E durante esses anos se comprovou que a locação Airbnb não oferecia qualquer ameaça ao sossego, à saúde ou à segurança dos condôminos, naquele caso concreto. Então, dentro desse contexto, o voto do ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que não poderia haver proibição. Eu chamo a atenção nesse contexto, né? Porque o André tem 1 milhão de exemplos que ele poderia dar aqui para a gente, diferentes, né? De locação Airbnb, né? Nesse contexto. Bom, existem dois conjuntos de argumentos contrapostos. Se pensarmos na lei de locação, a lei de locação ela estabelece que não existe prazo mínimo para locação e regula a possibilidade de locação por temporada, que é a locação até 90 dias. Eu, como proprietário, pelo artigo 1228 do Código Civil, posso usar, fruir, dispor e rever. Então, fruir significa extrair as utilidades econômicas do bem. Então, está o Código Civil dizendo que eu posso fruir e está, por outro lado, a lei de locação dizendo que eu posso fruir locando até 90 dias. Esse argumento, isoladamente, me leva à conclusão de que eu posso locar no Airbnb. Por outro lado, o Código Civil ele prevê um grau de liberdade enorme para o exercício da autonomia privada no condomínio edilício. Porque quando o Código Civil trata, salvo engano, eu posso até consultar agora, no artigo 1334, quando ele fala quais são os requisitos que a convenção de condomínio deve minimamente observar, ele tem um trechinho aqui que é muito esquecido
pela doutrina. Ele diz o seguinte, é o 1334, é isso mesmo. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, não é interessante, né? Ou seja, o Código Civil 1334 ele dá um espaço para o exercício da autonomia privada. Ele diz, em tese você pode colocar no convenção o que você desejar. Então, o 1334 permite a elaboração de cláusulas contendo regras não previstas como exigência mínima. Então, poderia ser inserida ali a alocação Airbnb. O ponto relevante aqui é identificar se aquela previsão merece ou não tutela. Ou seja, se aquela deliberação da Assembleia, seja pelo quórum simples, seja pelo quórum qualificado de 2/3, se aquela deliberação merece tutela ou não. E aí, voltando ao acordo do STJ, o que diz do STJ? Me refiro ao voto isolado do ministro Salomão, por enquanto. O ministro Raul Araújo pediu vista em seguida. Então, contextualizando para o nosso exemplo, o que deixou claro o ministro Salomão? Ele deixou claro que o exame tem que ser casuístico. Ou seja, tem que ser verificado, num caso concreto, se aquela regra que proíbe a alocação Airbnb merece ou não tutela do ordenamento jurídico. E quando ela vai merecer tutela do ordenamento jurídico? Quando a vedação estiver fundamentada no interesse que se sobreponha numa colisão com a faculdade do proprietário alugar. Então, essa ponderação que me parece ter sido o norte do ministro Luiz Felipe Salomão. E a gente sabe que em muitos prédios, a locação Airbnb coloca em risco o sossego, coloca em risco a saúde, coloca em risco a segurança, juntos. Bastaria violar um desses interesses, mas às vezes viola os três. Então, trazendo essa premissa, né, que nós temos na jurisprudência para a locação Airbnb, eu acho que seria justificada, a meu ver, sem entrar na discussão se eu posso ou não proibir a locação Airbnb genericamente. Né? Na hipótese específica do Covid-19, me parece que proibir a locação Airbnb significa evitar uma transitoriedade, evitar uma circulação enorme de pessoas e, em muitos casos, estrangeiros. Se a gente pensar na Zona Sul do Rio de Janeiro, muitos estrangeiros, então você teria italianos, teria americanos, teria espanhóis, que são os países onde, infelizmente, a Covid tem se revelado mais mortífera. Né? Então, é absolutamente justificado, sobretudo pela saúde dos moradores, a proibição. Então, me parece que, nessas circunstâncias, a proibição é permitida. Qual o cuidado que tem que se tomar? É deixar claro que essa proibição é transitória. Por quê? Porque a gente vai passar por uma outra discussão. Quer saber se o síndico ou a Assembleia devem proibir. Que é uma outra discussão. Né? Então, num primeiro momento, a atribuição da Assembleia. Só a Assembleia pode restringir essa liberdade, essa faculdade inerente à propriedade do condômino. Né? Então, me parece que esses seriam os nortes para a gente enfrentar essa questão, longe aqui de pretender monopolizar a verdade ou investigar a paternidade da verdade. Né? Eu não quero reivindicar paternidade, verdade nenhuma. A gente está pensando alto aqui, porque da mesma forma que a medicina não consegue identificar quais são as potencialidades de Covid, nós, no direito, ainda não conseguimos dimensionar quais são as potencialidades jurídicas. Né? Exato. Já produzir a mesma coisa, né? Da mesma forma. E assim, como nós, né, humanidade como um todo, né, generalizando, por óbvio, nós realmente criamos muitos conflitos, né? Nós não somos muito diferentes, às vezes, de um vírus que causa problemas, né? Então, a gente está falando de a ciência humana e biológica, biomédica, eles não conseguem ser exatos, não há dúvida. Acho que foram colocações perfeitas e essa dúvida realmente que permanece e tudo que a gente pensa nesse momento, tudo, ou pelo menos quase tudo, nesse sentido de transitoriedade. Né? A gente está tudo interpretando de acordo com esse fenômeno imprevisto, sem precedentes, né, na nossa sociedade contemporânea, pelo menos na nossa forma organizada de sociedade, e de forma que tudo que a gente avalia hoje, eu posso não aplicar mês que vem. Né? E o que é diferente também do mês passado. Né? Isso é perfeito.
André, agora Sim, eu faço uma consulta para você prática. Você já viu diga. alguma deliberação de condomínio ou em assembleia ou uma decisão do síndico transitória? Ou seja, o Olha, síndico decidiu, a assembleia decidiu por 3 meses. Eu pergunto isso pelo seguinte: na Alemanha, os alemães, para variar, estão sempre à frente da gente, né? E eles já aprovaram uma lei com várias modificações de direito civil, direito de família, e sempre prevendo a transitoriedade. Ou seja, a lei já nasce com tempo de vigência. Ou seja, é, ela nasce já anunciando o dia em que ela morrerá, né? Então, eu acho que as assembleias, aí uma sugestão para quem trabalha com condomínio, as assembleias poderiam deliberar por 3 meses, deliberar por 4 meses, isso, né? exato, de forma emergencial. Os poucos casos que tivemos decisões temporárias eram situações também impostas por um fato externo, imprevisível, temporário, muito referente a obras. Né? Olha, eu estou interditando determinada área comum por conta da obra que estou fazendo. Não havia tantas discussões, até porque é algo muito mais corriqueiro, né? O costume ele ajuda a reduzir resistências, né? Então é algo que se define, olha, tá interditado a parte da garagem. Eu estou naquele momento limitando o direito do condômino de que, se aquela vaga é exclusiva, dele usufruir, dele usar a sua unidade, né? Ou parte acessória da sua unidade. Então, casos assim, Uhum, muito específicos, nem de longe polêmicos como esse, né? Ou das uhum, coisas que se enfrenta quando a gente fala de contratos imobiliários. Ainda mantendo nesse. Ainda tem, é claro, essa discussão se é locação ou não, mas ficando na locação, o que você fala para a gente em relação a essa situação de rediscussão de contratos de locação, um eventual, não sei, eu estou jogando aqui para você, tá? Não que eu defenda essa tese, mas de que o locatário, nesse momento, teria direito de uma redução, de uma suspensão de aluguéis, se esse eventual direito, se é potestativo ou não, se eu posso impor a outra parte, ele engloba só aluguel ou engloba também encargos? E aí eu também faria essa provocação, pedindo que você correlacionasse também com os diferentes tipos de locação. Se por acaso isso que eu estou falando, né, que a gente tem discutido, né, ao longo desses dias, se seriam interpretações diferentes se eu estou lidando com uma contrato de locação residencial, um não residencial, comércio, prestação de serviço, uma locação em shopping center. O que uhum. você diria para a gente isso? Sem dúvida, o que eu acabei de te passar ocupa 3 horas, 4 horas de exposição, tá? Mas, por favor. Mas a pergunta ela tem a importância intelectual da sua capacidade, né? A pergunta é genial, porque você já tomou a liberdade de diferenciar algumas situações. Nota que o grande, a grande mensagem que eu daria para nós, operadores, pensadores do direito, é não pensar no episódio, na pandemia, na calamidade pública, o coronavírus, como algo abstrato. Se a gente disser caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão, teoria da onerosidade excessiva, teoria da cláusula rebus sic stantibus, se a gente começar a invocar isoladamente categorias em tese incidíveis sobre esse nosso debate, nós nos afastaríamos de uma premissa fundamental para a aplicação de todas elas, que é o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu não posso investigar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esse projeto de lei aqui, que é o projeto 1179, que está lá no Senado Federal, estamos discutindo muito em grupos, né? Eu e André somos aqui do grupo da comissão, debatemos bastante esse projeto. Esse projeto tinha 2 artigos que foram suprimidos por orientação do próprio senador Anastasia, que é o relator. Os artigos 9º e 10º, por quê? Porque tratavam da locação. E tratavam da locação indiscriminadamente.
Isso é um perigo. A gente deveria aprender com o modelo alemão. Na Alemanha, e quem quiser fazer uma análise do que aconteceu na Alemanha, tem um artigo bem interessante publicado no Conjur, você consulta facilmente ele na internet, escrito pela professora Karina Nunes Fritz. Karina, Bom, bom. é da comissão, não é? Da Karina? Ou não? Eu acho que sim. Não? Enfim, a professora Karina, que é doutora, né, para a Universidade Alemã, ela escreveu um artigo em que ela traça um panorama bem didático do que aconteceu lá. E conta que nessa lei que permitiu adiar o cumprimento da prestação, adiar o cumprimento do contrato, ela lembra que na locação, em particular, deve ser ponderado os interesses locador e locatário. Ou seja, deixando claro que o caso concreto tem que ser observado por uma razão muito simples. Passando diretamente para a sua pergunta, eu posso ter uma alocação de um advogado profissional liberal, eu posso ter a alocação de um nutrólogo. Imagina, a Patrícia Davidson Rayá, essas famosas especialistas em nutrição, elas atendem com a agenda para daqui a 6 meses. É um atrás do outro, faturava uma fortuna gigantesca e de uma hora para outra parou, não atende ninguém. Então, essa situação dela como locatário não pode se confundir com a locação feita por um supermercado que está faturando, uma locação de uma farmácia. Então, quando eu penso no locatário, nutróloga, né, médico ortomolecular ou nutrólogo, e quando eu penso no locatário, supermercado e farmácia, eu já vejo, por essa ilustração prática, que não é possível abstrato construir uma solução para os dois casos. Então, é um erro metodológico, isso é alertado por um outro artigo também publicado no Conjur, muito interessante, do professor Anderson Schreiber. Ele alerta para o erro metodológico de você fazer um exame em abstrato dessas categorias. O exame tem que ser feito à luz da premissa delas, que é o desequilíbrio financeiro do contrato. E isso não necessariamente vai ocorrer. Isso não necessariamente vai ocorrer. Os escritórios de advocacia, por exemplo, diferente do profissional liberal, que tem contratos de partido, ainda não foram, pelo menos, alcançados. Poderão ser? Poderão, mas ainda não foram, né? Pelo menos a maioria não com virulência, né? Então, os contratos ainda estão sendo cumpridos. Ele vai receber esse mês o trabalho que fez no mês passado, não sei se vai receber no próximo mês. Então, esse exame tem que ser casuístico. Não existe essa mensagem desequilíbrio econômico em abstrato. Desequilíbrio econômico ocorre no caso concreto. Tem escritórios com caixa, empresas com caixa, para suportar 6 meses, atravessar 6 meses de tormenta. Como é que eu vou revisar? Por outro lado, aí a lei alemã é muito feliz, eu tenho locadores que dependem daquilo. Você imagina, André, o locador, pessoa física, que vive, pegou todas as suas economias, é um senhor de 80 anos, depositou todas as economias no imóvel. E ele vive de uma locação muito interessante, de um valor elevado, para um supermercado. E o supermercado, com base na lei, suspende o pagamento do aluguel. Então, esse projeto realmente ele tinha erros, né, que mereciam, se não o sacrifício do dispositivo, acho que ele tinha que ser mantido, pelo menos uma correção, que é o que a doutrina vem tentando fazer. Eu tenho discutido muito esse projeto em grupos diversos de civilistas, lá na nossa comissão discutimos, mas eu não posso pensar em abstrato. Ah, tá bom, Fábio, em concreto, se ficar comprovado a impossibilidade, nós temos aqui um catálogo amplo de opções. Amplo. Primeiro, a professora Aline Miranda Valverde, em outro artigo publicado pelo Conjur, o professor Gustavo Tepedino, num vídeo gravado pela Escola da Magistratura, o professor Tepedino, com a autoridade daquele que eu reputo o maior civilista brasileiro, né? Eles defendem a aplicação por analogia de um artigo do Código Civil que trata da locação e que trata da deterioração do imóvel. Discuti com o professor Gabriel Feijó de manhã, conversamos sobre isso. Então, esse artigo, ele, embora trate de uma deterioração, ou seja, a destruição parcial de um bem que justifica uma revisão, ele pode ser aplicado por analogia, diz a professora Aline Miranda Valverde da UERJ, para a nossa hipótese. Por quê? Porque
nas duas, eu tenho a mesma premissa, a impossibilidade de extrair as utilidades econômicas de um bem. Então, há uma lacuna que pode ser integrada pela aplicação de uma regra que disciplina a situação semelhante. Então, você tem essa possibilidade de aplicar o raciocínio da professora Aline Miranda Valverde. Você tem um artigo 317, embora seja muito polêmico, porque para alguns o artigo 317 ele positiva a atualização monetária, né? Você tem um artigo 478, né? Então, você tem diversas possibilidades e, a meu ver, mais uma, que é o artigo 422. Porque quando o artigo 422 ele cria deveres, acessórios, deveres que o professor Fernando Noronha chama de fiduciários, né, na relação obrigacional, se insere dentro desses deveres também o dever de renegociar. Então, foi o que a Alemanha fez. O que a Alemanha fez? Ela não previu uma renegociação, ela previu uma moratória mesmo. Ela suspendeu o pagamento do aluguel, ela suspendeu num período, até tomei nota aqui, deixa eu confirmar, no período de 1/4 de 2020 a 30 de junho. Né? Então, de 4 a junho, o aluguel está suspenso. Poxa, Fábio, mas quando voltar em junho, eu não vou voltar a faturar imediatamente. Então, o que a Alemã previu? Que você vai ter 2 anos para pagar esse período que você teve suspensa a exigibilidade da sua prestação. Então, a mensagem é examinar no caso concreto se há ou não desequilíbrio econômico. A gente não pode abrir aqui um espaço para oportunistas. Por quê? Porque isso vai colapsar não o sistema de saúde, que graças a Deus vai ser protegido porque estamos todos nas nossas casas, né? Protegendo contra o colapso da saúde. A gente vai colapsar o poder judiciário. Por quê? Porque vai pipocar ações de vigaristas, de oportunistas, que ora podem adimplir e vão se valer dessa ocasião, do argumento de ocasião, ora não podem pagar por causas anteriores que não tem nada a ver com o Covid. Isso. Então, identificar, há um enunciado do JF nesse sentido também, que é muito importante como norte a gente ter, identificar o nexo de causalidade, que é outra exigência alemã. O nexo de causalidade entre a impossibilidade de pagamento, a impossibilidade de adimplir a prestação e o Covid é essencial. Então, perceba, como é que eu faço isso em abstrato? Entendeu? Não é então, possível. Se alguém, vamos supor que alguém que não seja da área jurídica esteja nos assistindo e pergunta, mas Fábio, finalmente, o locatário tem que pagar ou não? A minha resposta vai ser, depende. Depende dele ter ou não condições de pagar. Essa seria a resposta para um menos versado na nossa ciência. Deixa eu fazer referência aqui ao nosso presidente, José Ricardo Pereira Lira, está nos aqui com a gente? Está nos prestigiando aqui. Uma das maiores autoridades em shopping center do Brasil e filho de um dos nomes mais importantes que nós temos no direito, que é o professor Ricardo Lira. Eu tive o privilégio de fazer um livro, junto com o Zibardo Marco Aurélio, em homenagem a ele, de imobiliário. Né? Grande Zeca. Uma linda, professor Ricardo Lira. Uma lenda. Uma lenda, e o filho não fica muito atrás quanto à habilidade e de liderança, né? Nossa comissão. De liderança, nosso presidente, né? Para quem não sabe, na sala da pós-estrito de ciência da UERJ, de mestrado e doutorado, tem um quadro com a foto do professor Ricardo Lira. Para vocês terem ideia da dimensão da biografia desse homem. Uma das maiores honras que eu tive foi quando, no evento da ABAME, me colocaram na mesma mesa do professor Ricardo Lira. E aí o nervosismo que eu tinha de proferir uma palestra ali do lado do mestre, que é uma humildade incrível. Ele é genial. Ricardo Lira, e sem dúvida. E a presidente Jéssica, do NID, está aqui também, membro da nossa comissão. Jéssica, querida. A Bianca Paz, também membro da nossa comissão. Assim, não faltam boas pessoas, né? Bianca é muito competente. Diversos aqui. O Wendel está aqui também, que é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB da Pavuna, subseção da Pavuna. Legal. Fazer alguns cumprimentos aqui o pessoal. Tem algumas perguntas aqui. Odirley, obrigado aí, Odirley, que é
um mestre em tecnologia, está em tudo, de assembleia virtual, condomínio 4.0, 5.0, acho que ele já inventou até o 6.0. Aliás, a Assembleia Virtual está no projeto, né? Também está, é outro ponto. Nem vou tocar aqui, pessoal, porque senão a gente vai devagar demais. A doutora Cátia Junqueira, bem aqui, a cumprimento, desembargadora. Todos aqui, muito obrigado. Fazendo aqui uma colocação em relação... Voltou? Tá tudo bem aí, o Fábio? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Fazendo uma ponderação a respeito do que você falou, mas também sem também tomar muito tempo. Nada, vamos pensar. Essa é a mesma linha que o Carlos Gabriel Feijó tem defendido, falou aqui na última live, aqui também. Ele publicou até o texto, com foco muito na questão da onerosidade excessiva, né? E participou também de outra discussão da ABAD com o Marcelo Bosch, que é outro membro nosso também, diretor de condomínio de locações da ABAD, falando muito disso, da análise do caso concreto, cada um. Nós já vimos, né, e no grupo da comissão a gente tem discutido bastante, já muitas ações, né, assim, mais do que a gente gostaria que acontecesse. Ações de a pessoa já querendo depositar o aluguel, algo que nos parece meio prematuro, né? Nesse sentido de análise do caso concreto, tudo mais. Talvez um ou outro caso caiba realmente uma medida dessa. Mas não me parece muito crível que em 1, 2 semanas de discussão não houve oportunidade de, não de sentar à mesa presencialmente, mas virtualmente, né? Tentar conversar com a outra parte. E assim, tem que ter um pouco de calma nisso, até para dividir bem os oportunistas daqueles que realmente precisam de alguma, talvez até algum tipo de intervenção, sim, no contrato, para manter o equilíbrio financeiro do contrato, mas com uma análise mais cuidadosa. E eu também cito, como eu citei na outra live também, o texto até do nosso Luiz Fernando Marim, né, a respeito, Grande ele Maria. falando da mediação para um momento como esse, né? Aqui, vale também um parênteses, tem que falar, pessoal, aqui, tanto o professor Fábio Azevedo quanto eu, nós aqui estamos emitindo nossas opiniões como professores, como estudiosos, né, curiosos da matéria. Não é a posição oficial da comissão de forma alguma, até porque não temos posição oficial a respeito da maioria dos assuntos que estão ocorrendo, né? E a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela nisso, né? Boa parte de nós somos professores, né? Publicamos nossa doutrina, né? E temos também nossa advocacia, né? Então, aqui é mais um espaço para debates mesmo. Aqui, deixa eu voltar para o primeiro tema, só para a gente responder uma pergunta aqui da colega, doutora Juliana, que é... Peraí, desculpa que às vezes eu me enrolo com a tecnologia, Flávio. Ela fez a seguinte pergunta. Opa. Deixa eu voltar. Perdão, pessoal. Puxa, tem muita gente. Até me perdi aqui. Deixa eu ir aqui na ordem. A doutora Kátia falou isso mesmo. O ideal é autocomposição, conversarem, dificilmente, e não retirando de forma alguma a capacidade do julgador. Não. Mas dificilmente ele terá elementos concretos para chegar numa solução consensual mais adequada, né? Consensual não, vai ser positivo, mas consensualmente eu tenho muito mais chance de, com esses elementos, chegar a algum denominador comum mais saudável sobre os vários aspectos. E isso é muito importante. E de forma alguma, e é isso importante de falar, até porque é um canal oficial da Ordem, isso de forma alguma reduz a atividade do advogado, né? Se alguém tem algum tipo de preocupação de que, mas isso vai perder o terreno, né? Aquela preocupação, claro, todos nós temos, vamos perder território, mercado, de forma alguma, porque ainda haverá necessidade do advogado, porque nesse tipo de negociação complexa, por óbvio, as partes não podem estar sozinhas, de forma alguma.
Ó, a Mariana fez a seguinte pergunta. Se o locatário tiver como exercer suas atividades de forma online, fora do imóvel locado, deve pagar a locação, ainda que com desconto? Qual a posição de vocês? O que você acha, professor? Se o locatário trabalha online, É. Deve pagar a locação, ainda que com desconto? eu acho que a questão não é a forma de trabalho. A questão, deixa eu ler aqui o artigo 478, que eu acho que vai clarear um pouquinho a dúvida do nosso colega. O nosso André Abelha entrou aí, ou impressão minha? Deixa eu ver. Ainda não Olha o que diz o localizei. artigo, eu vou lendo. Nos contratos de Ah, execução entrou. continuada ou diferida, Isso. André se a Abelha, nosso. prestação de uma das partes... Pode. Me interrompe Desculpa, para desculpa. cumprimentar nosso É, vice-presidente do Ibradim. isso, André, meu xará, né? Veio aqui, nosso membro da comissão. Desculpa, Fábio. Continua, por favor. André, beijo para você. Adorei nosso bate-papo de ontem. Nos contratos de execução continuada diferidos, a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, perceba o seguinte, é irrelevante a forma como ela desenvolve o trabalho dela. O que eu quero saber é de que forma isso impactou. Vamos traduzir o direito para a prática. Vamos supor que eu seja locador dela. Ela me manda e-mail dizendo que quer suspender o pagamento. Eu vou telefonar para ela, porque eu não vou me reunir pessoalmente, né? É. Eu vou Agora não. telefonar para ela, né? Ou vou fazer uma videoconferência e vou perguntar: ô fulano, você trabalha em quê? Você trabalha em quê? Esse aluguel que você vai pagar dia 5 de abril se refere a março. De que forma o Covid afetou o seu faturamento? Segunda pergunta, você não tem nenhuma reserva? Você não se prepara para nenhuma emergência? Né? Você não tem nenhum capital reservado para um cenário desse? Enfim, eu iniciar um diálogo, porque a Kátia falou aí muito bem sobre a necessidade de buscarmos a mediação, é o apogeu da mediação. Se a mediação não decolar agora no Brasil, ela não decola mais. Porque o Verdade. judiciário não terá como absorver. Não terá como absorver a quantidade de demandas que se anunciam. Então, a mediação vai ser fundamental. E a mediação passa por esse diálogo. Ou seja, de que forma te afetou? Me demonstra que te afetou, né? Ah, não, eu tive uma redução de 10%. Então vamos suspender 10% só. Eu tive uma redução de 50% que foi no meio do mês. Vamos reduzir 50%. E você não paga mês que vem, né? De maio, não paga junho, volta a pagar em julho, quando a quarentena já certamente estará suspensa. Esses 2 meses a gente vai negociando, vai parcelando. Não precisa fazer os 24 dos alemães, né? A gente vai ajustando. Mas tem que haver a compreensão do caso concreto e nada melhor para compreender o caso concreto do que o diálogo. Entendeu? Então, o exame do caso concreto já é um diálogo. Desse diálogo, vamos avançar para uma autocomposição. Por que não? Vamos reequilibrar, né? Agora, em relação ao shopping center, a minha posição é um pouco mais radical. Porque no shopping center, eu entendo que o pagamento tem que ser suspenso. E discutiu isso com o nosso André Abelha ontem, né? E o André muito bem lembrou as exceções da farmácia do shopping que está aberta e do restaurante do shopping que está aberto, né? Então, Sim, tirando as sim. exceções, se a gente pensar naquelas lojas que estão fechadas com faturamento zero, eu pessoalmente entendo que o pagamento tem que ser suspenso. E tem que ser suspenso por quê? Porque a lei de locação, no artigo 22, diz: o locador é obrigado a garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel. Ora, eu não estou conseguindo usar pacificamente o imóvel. Aí você vai perguntar, mas não é culpa do shopping. Em nenhum momento Não, eu inculpei, né? Não é nem imputar, eu inculpei o shopping. Perceba, houve um decreto que mandou fechar. Então, esse fato, que é uma força maior, porque é um fato inevitável, impede que o lojista busque do shopping a indenização pelo faturamento que deixou de ter. Não há, né, que se falar em indenização porque houve uma hipótese de força maior. Eu me refiro ao aluguel.
O aluguel eu pago porque eu tenho uma contrapartida. Qual a contrapartida? A posse direta do bem. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. E no caso do shopping particular, eu remunero mensalmente o shopping com uma despesa de custeio da própria operação por uma razão muito simples. Eu utilizo o fundo empresarial do shopping center. O shopping center tem sua marca, sua insígnia, sua clientela. Ele tem elementos corpóreos e corpóreos que formam um fundo empresarial autônomo dele em relação ao lojista. Então, eu não estou utilizando nem o fundo empresarial, porque o shopping está fechado, e nem o ponto. Então, o pagamento, nesse caso, me parece inexigível, porque não está havendo a contrapartida de um contrato bilateral. Se quiser fazer um raciocínio mais sofisticado, a causa contratual, que é a razão prática socioeconômica que leva à contratação, se esvaziou por um decreto do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, não tem mais causa para o pagamento. Tem que ser suspenso o pagamento, na minha opinião. Incrível. A gente conversando isso, parece até sonho que isso, né, uma coisa dessa acontecer nesse nível. Existe até uma racionalidade econômica aqui, porque pensa bem, eu entrego ao shopping 50 mil por mês, por quê? Porque eu posso usar a loja A. Isso. Eu posso usar a loja A. Então, se eu fui privado do direito de usar a loja A, por que eu vou entregar 50 mil reais ao shopping? Numa análise prática socioeconômica, não desapareceu a justificativa. Eu não vou pedir indenização ao shopping porque não é atribuível a ele a razão que levou. Ele não praticou qualquer ato ilícito ou assim, previsto no contrato ou extracontratualmente, ele não praticou nada de errado. Na verdade, ele também sofre as consequências disso. Exatamente. Ele vai dizer, a culpa não é minha, né? A culpa não é minha. E eu vou dizer, também não é minha. Então vamos suspender o pagamento e retomamos assim que o shopping reabrir, sem indenização. Eu acho que o nosso André Roberto está aí também, salvo engano. Né? O professor André Roberto, um dos maiores civilistas do nosso país. Opa, seja bem-vindo, professor. Mais uma pergunta, eu estou vendo aqui, vários. A colega J. Fernandes Seixas perguntou o seguinte: podemos ajuizar a ação de despejo de contrato de temporada com negociação anterior à pandemia, aluguéis não pagos e vencidos anteriormente à pandemia? O que você acha, professor? Eu não só acho que pode, como acho que deve. A única razão que justificaria a não realização do despejo seria uma razão humanitária. Não há razão jurídica, porque, volto ao ponto e foque nesse ponto. Né? Eu conclamo todos vocês a pensarem sempre nesse ponto. Não há nexo de causalidade. Ele deixou de pagar não pelo Covid, ele deixou de pagar por outras razões que antecedem a epidemia, que antecedem a calamidade pública. Então, não há razão para suspender. O processo tem que seguir. Aliás, os processos não foram paralisados. Né? Os prazos foram suspensos, é diferente. E nisso que você mencionou, da questão da razão humanitária e tudo mais, que, claro, já deve ser avaliada pelo próprio advogado que vai propor a ação, mas o será pelo juízo, né? Como nós já tivemos notícias de diversas ações em que despejo decretado, cuja execução está postergada. Decisões em que ele julga procedente o pedido da ação de despejo, mas só determina a sua execução não do trânsito julgado, mas do término do período de calamidade. Né? Ou seja, essa análise de quanto for a execução, mas não retira de forma alguma a possibilidade de se propor a ação. E eu também recomendaria se propor o quanto antes mesmo. E aqui bem aquela divisão, né? O fato anterior à pandemia, né? É aquela situação de se ele, em sua contestação, fala por causa da pandemia eu não paguei, vem aquela linha do oportunismo, né? Que a gente bem levantou. Peraí, não foi essa a razão de você não pagar. Você viu o que aconteceu com o McDonald's? Viu, André? Não com... Eu não sei se é fake, mas a empresa que possui a maior quantidade de franquias no Brasil, o McDonald's, teria, isso foi anunciado pelo Globo, eu não sei se é fake, tá? Estou examinando, então, como exemplo acadêmico.
Então, uma empresa que tem a maior quantidade de franquias do McDonald's teria informado que suspenderia o pagamento dos aluguéis em virtude do Covid. Suspendeu o pagamento de abril, ou seja, ela não teve uma operação em março capaz de absorver, capaz de capacitá-la financeiramente para adimplir essa prestação, ela dificilmente vai demonstrar o nexo causal. E ainda mais, a gente está falando do comércio de alimentos. Né? De a gente está falando alimentos. de alimentos. Né? Se fosse ainda uma sapataria, talvez. Eu acho que aí o tempo também é complicado. Mas o tipo de negócio já não é algo que a gente pensaria, peraí, não está funcionando no modo delivery. Assim, tem várias análises que devem ser feitas. Eu ouvi essa notícia, mas não cheguei a ver. Não sei se é fake e também não cheguei a analisar. Eu posso dar outro exemplo. Eu conversava com um cliente hoje. Esse meu cliente ele tem uma rede grande de padarias e uma rede grande de postos. Ele trabalha em duas frentes diferentes. Ele me disse que, uma curiosidade minha, eu perguntei em termos percentuais. Ele me disse que a padaria, ela teve a rede, né, de padaria teve uma redução média de 60%. Eu fiquei surpreso, né? Se eu tivesse eu pensaria todo mundo está usando. Porque os cafés da manhã, as atividades que ele organizava não pode mais organizar, e o posto, 80%. Ou seja, ele está faturando 20% do que ele faturava. É claro que aí ele vai demonstrar um nexo causal, não para esse mês, mas para o outro mês, um nexo causal que impossibilita ele de pagar. E o locador vai dizer, olha, mas eu não posso fazer nada, eu preciso desse dinheiro, né? Mas ele vai dizer, mas aconteceu um fato que é um obstáculo intransponível para eu adimplir minha prestação. Aí entra a boa-fé, aí entra o dever que o credor tem de colaborar com o devedor para o adimplemento. A relação obrigacional hoje impõe isso. E essa reflexão é boa, porque eu acabei de falar, é de alimentos, assim como se fosse alguma coisa que está funcionando. Se está funcionando, peraí, pode estar funcionando, pode não estar tão ruim quanto o seu negócio, mas esse funcionando pode ainda estar. Por isso que a análise realmente do caso concreto é essencial. Não dá para a gente dividir por estereótipos muito amplos que hoje termina prejudicando. A Rafaela mencionou, a boa-fé deve ser rigorosamente observada por todas as partes durante a pandemia. Claro, durante todo o tempo, mas eu acho que nesse momento, mais ainda, principalmente a boa-fé objetiva. Né? A gente ter essa cautela de, mesmo que você não tenha intenção, ter uma linha de conduta adequada para não gerar prejuízo no outro, porque todo mundo está sofrendo prejuízos. André, nosso encontro não é de filosofia, mas vou te dizer uma coisa. A gente precisava muito hoje no Brasil da velha boa-fé subjetiva. A gente precisava muito hoje de pessoas de bem. Essas leis funcionam na Alemanha, porque na Alemanha, eu não estou dizendo que não vai haver oportunista, a quantidade de oportunista que vai tentar utilizar a lei sem se enquadrar nas suas premissas é infinitamente menor do que vai acontecer no Brasil. Essa é uma resistência que existe, é um debate que o Senado está travando hoje, que deve votar amanhã. Então, a boa-fé subjetiva ela é fundamental. Tinha que ter uma campanha, pode ser ingênuo da minha parte, mas a campanha tinha que ser: sejamos honestos, pelo menos durante o Covid. Sejamos honestos. Não há dúvida, porque essa ideia... É um sonho imaturo infantil meu. Não, eu acho que não é, não. Eu acho que essa infantilidade todos nós tínhamos que compartilhar. Porque quando você já vai realmente na intenção de cavar, aproveita isso, é uma oportunidade para você obter vantagem. Então vamos renegociar. Você não precisa renegociar. Você não precisa, ou pelo menos não precisa renegociar naqueles termos tão prejudiciais para a outra parte. Ou seja, a sua intenção é de realmente obter essa vantagem. Isso realmente... O Dr. Felipe Paladino falou aqui, nessa linha, Fábio, podemos invocar também... Felipe. De forma administrativa, o artigo 916, onde o devedor faria uma proposta de pagamento parcelado do aluguel não pago. Do Código de Processo Civil? Deve ser. O meu querido amigo Flávio Tartucci está defendendo essa tese. Né? Ele defende a aplicação por analogia
para permitir o pagamento de 30% e o restante 6 vezes. Eu acho que a ideia é muito boa, mas não é hipótese de analogia, porque a analogia pressupõe lacuna. E a gente não tem lacuna, a gente tem um arsenal de categorias jurídicas aqui no Código Civil para solucionar esse desafio. Agora, a criatividade dele, entendeu? O nosso querido professor Flávio Tartus, eu acho que ela poderia ser absorvida como instrumento para a concretização da boa-fé objetiva. Porque o que a boa-fé objetiva faz? Ela cria um parâmetro que a gente chama de standard, o arquétipo de conduta, que vai guiar o comportamento das partes. Ou seja, eu vou fazer aquilo que o homem de bem faria. O que o homem de bem faria? Pagaria 30% e parcelaria o restante em 6 vezes. Então, não me parece um caso de aplicação por analogia do Código de Processo Civil. Não tem que aplicar por analogia do Código de Processo Civil para o Código Civil. A gente tem instrumentos aqui. Mas a ideia daquele dispositivo ela pode ser transportada. Né? E a colocação do Felipe, eu acho que foi nesse sentido mesmo. Que quando ele fala assim de forma administrativa, é como uma forma de repente, nortear um acordo entre as partes, que eu acho que é um norte bom, realmente, utilizar essa forma, termina sendo uma boa ideia. E também menciona, o próprio Felipe também, que tem o PL 884 de 2020, que foi o anterior, né? Porque esquecemos um pouquinho esse por conta do 1179, que visa suspender imediatamente as cobranças de aluguéis por 90 dias. Aí ele até fala, ao meu ver, haveria uma intervenção excessiva do Estado nos contratos imobiliários. Vai na sua linha, né? Fica tranquilo, porque o que eu soube hoje é que ele não tem chance nenhuma de passar. Né? Ele está sofrendo uma rejeição grande no Senado e já houve um acordo lá para retirá-lo. Tanto que o próprio Anastasia concordou aqui no 1179 de fazer essa emenda exclusiva. O Marcelo Schaefer falou aqui, concordou com você, e muito Marcelo importante Schaefer, a conta. Isso. Nosso presidente de Petrópolis, né? Muita gente boa aqui prestigiando a gente. O Gerson também, Gerson Ribeiro Carmanhanes, membro lá da nossa comissão. Gerson, querido, outro craque aí do Condomínio Edilício, né? Craque, aprendi tudo com ele, inclusive. Então, tudo que eu falo de bobagem, a culpa é dele, né, provavelmente. Ele mencionou o caso de uma farmácia lá na Uruguaiana que está aberta, mas não tem clientes, né? Assim, tem algum faturamento, mas muito abaixo, certamente, do que era esperado. Perfeito exemplo. Né? Ou seja, houve uma diminuição de 80%, que faz com que ela só tenha que pagar 20%. Percebeu como não pode haver suspensão, não pode haver a remissão da dívida? Tem que haver um redimensionamento para buscarmos o equilíbrio econômico e financeiro. Esse redimensionamento, de preferência, deve ser feito por meio da mediação, por meio da autocomposição, dos instrumentos paralelos. Né? Eu não acho realmente adequado essas regras gerais, que a situação é muito mais complexa do que simplesmente a imposição de um ou outro dispositivo legal, como se fosse resolver tudo, né? Mas se alguém... Perdão. Pode falar. Depois. Se fosse criar alguma regra geral, o que eu diria, mesmo nesse regime esse regime jurídico de emergencial e transitório, eu colocaria a mediação obrigatória, a mediação prévia obrigatória. Também sou contrário a isso, tá? Porque eu acho que as partes devem ter a maturidade jurídica, cultural, de escolherem, né, qual o instrumento. Mas se fosse escolher alguma regra geral, quer fazer uma regra geral, coloque essa, eu preferia. Aqui, a Bianca Paz mencionou a questão do drive-thru. Tá fechado determinado parte de alimentação, mas eu ainda tenho lá drive-thru, então algum faturamento eu ainda tenho. Né? São análises muito, realmente, caso a caso. Eu falei com outro cliente hoje, que é dono de um grande restaurante, eu não vou citar o nome para não fazer publicidade aqui, mas ele falou que está faturando cerca de 20% que ele faturava. Então ele pode pagar 20% do aluguel. Exato. O André Roberto mencionou aqui, acho que poderá ser usado na purga da mora da lei de locações, caso não tenha sido obtido um acordo anterior
Uhum. Porque isso é interessante, porque o dever de renegociação, ele necessariamente antecede uma tentativa. Ou seja, você só pode discutir a violação do 422, a violação do dever de renegociação em juízo, se você comprovar que buscou a renegociação de forma objetiva. Ou seja, eu comprovei que meu faturamento hoje é de 20%, isso pós Covid-19, e, portanto, propus 80%. Propus pagar 20% de aluguel, e o locador recusou. Aí você pode debater o dever de negociação. Que na O, a, França já é muito comum. a doutora Kátia aqui mencionou a questão da sugestão de mediação obrigatória, assim, mesmo que não se possa privar o cidadão do acesso ao judiciário diante da pandemia, a sugestão é boa. Porque tem o princípio da inafastabilidade do judiciário, que alguns mitigam e tudo mais, né? Mas eu ainda acho que a consciência, né, das partes é o melhor. Pode ser algum caso que é melhor mover a ação direto? Não sei. A princípio, eu diria que, em regra, não. Né? Mas assim, esse dirigismo é que eu também não sou muito fã, né? Mas se for escolher, que seja isso. O R. Len Gruber perguntou o seguinte, aí a gente pode mudar um pouquinho o foco. E as locações residenciais? Alguma abordagem diferente? Na locação residencial? É. Eu acho que nenhuma, e aí vai uma crítica minha ao projeto 1179, que se limitou a residencial. Porque o ponto aqui não é a locação residencial ou locação residencial. O ponto aqui é equilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, vários locatários não serão afetados na sua capacidade econômica financeira por 1, 2 ou 3 meses. Não serão. Vários locatários não terão diminuição de ganhos e muitos que terão diminuição de ganhos estão capitalizados, têm reservas o suficiente para arcar com essa responsabilidade, que é outra pergunta que eu faria para o meu locatário se eu fosse locador. Mas vem cá, tudo bem, a senhora é a Patrícia Davidson Rayá, né? Atendia 1 milhão de pessoas por dia cobrando uma fortuna de consulta. Ok. Mas eu te pergunto o seguinte, a senhora não tem reserva nenhuma? A senhora não tem investimento? A senhora não tem poupança? Não tem aplicação? Eu tenho. Tem quanto? Então, acerta comigo. Porque a senhora tem condições de pagar, portanto. As reservas são feitas para enfrentar situações excepcionais como essa. Então, não é caso de revisão judicial do contrato. Não é caso de suspensão. Ela tem que adimplir. Pegando aqui mais uma, a Mariana perguntou assim, locação de centro comercial se equipara de shopping center? Já adianto que não. Assim, não quanto à classificação jurídica, shopping center com empreendedor e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, todas essas situações a gente tem que avaliar. Porque assim, uma coisa é o fechamento do shopping center. O centro comercial sofreu também as mesmas restrições municipais e estaduais. Só que a diferença é a relação entre o lojista e a administração. Isso pode ter algum tipo de impacto também. Então, mas eu acho que não muda nada. A diferença do centro comercial para o shopping, tecnicamente, é a centralidade da administração que existe no shopping e não existe no centro comercial. Então, o shopping vendido, ele não é para Brás Shopping, tecnicamente, é um condomínio comercial, mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Então não teria diferença para essa discussão. Tem a diferença lá, mas para essa discussão não teria, viu, Mariana? Não teria. O Eras Mozan, que sai aqui o nome do usuário, né? Eu não sei quem que é. Não consigo identificar por aqui. Caro Fábio, data máxima vênia, então já vem. Mas, não, brincadeira. Não vejo diferença de tratamento entre as lojas de rua e loja de shopping. O decreto também fechou o comércio de rua. Eu concordo, mas eu não discordo. Mas eu não falei o contrário. Ele está discordando? Porque de repente pensou. Presta atenção. Se a loja de rua não pode abrir, porque nem todas as lojas de rua foram fechadas, né? Os restaurantes podem funcionar com capacidade de 30%.
Mas se eu estou na farmácia, pode funcionar, supermercado pode funcionar, que foram os meus exemplos. Se eu tenho uma loja de rua que, pelo decreto,